Isso me lembra do São Paulo Acontece, programa que eu fiz com o Neto e que eu tenho uma saudade enorme de fazer aquele programa com o Neto. Aquilo me deixou com o coração tão feliz. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu trabalhei com um cara que sempre foi meu ídolo, né, e que foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Não estou falando isso porque ele está ouvindo, não. Ele sabe, porque ele é meu irmão e que eu amo o Neto há muito tempo. Neto, bom dia. O que você acha dessa história dos jogadores cobrarem aí os clubes por jogar de quarta e domingo e daí por diante? Os clubes que já estão pela hora da morte. Parece que o Corinthians perdeu uma ação para o Paulo André e aí cria-se jurisprudência formada. Na Europa, os caras jogam quantas vezes por semana, hein? Com um monte de torneio que tem lá e tal. Não quero criticar a boleirada, não. Pelo contrário, mas me parece muito oportunismo numa hora dessa esse tipo de ação. Me parece. Eu não sei o que o Neto pensa. É mais difícil encher laje ou jogar de quarta e quinta, ô Neto? Bom dia. É muito mais difícil encher a laje, né? Muito mais difícil ter um restaurante, ter uma churrascaria, né? Hoje em dia, né? Eu estava escutando o Agostinho, que é o Morto, você não inventou a roda, você inventou a bicicleta. A verdade, e tudo que você falou aí é verdade, né? Então, quem bate no sistema, muitas vezes as pessoas têm uma visão diferente, né? Agora, em relação ao oportunismo de uma ação, né? Porque quando você processa e quando você é processado, aí são duas vias, né? Você pode ganhar a ação, você pode perder, né? Nem todo mundo que processa está certo. E na minha opinião, isso é uma coisa que eu sou um cara que tem muitos processos, então às vezes eu acho moral, mas eu acho legal, mas eu não acho que é moral. Às vezes eu perco, às vezes eu ganho, né? Agora, quando um jogador de futebol que foi campeão do mundo, né, que jogou no Corinthians, né, e ele jogou em muitos clubes, e ele quis formar uma associação para ajudar os atletas e já deixou ela de fora, e virou dirigente. E quando saiu, ele meteu um processo em relação a jogar, que ele trabalhava de quarta à noite, que ele trabalhava de domingo à noite, que o clube pedia para que ficasse sexta, sábado, domingo concentrado. Muitas vezes é o jogador que pede. Muitas vezes é o grupo que pede para ficar isso. Assim, eu não quero falar em termos jurídicos, porque eu não quero entrar nessa situação aí, porque se for entrevistar um advogado, ele vai falar isso, aquilo, pá, vai rodear, e vai sair no mesmo lugar, né? Isso é o que eu penso. Então vamos fazer o seguinte, a Rede Globo tem que fechar, a Band, o SBT, a Record, todo mundo vai ter que fechar. Quem for passar futebol, a BBC de Londres, né? A Conmebol não vai poder mais vender nada, né? Não vai poder, por exemplo, se o Palmeiras quiser ser campeão mundial, se o Corinthians quiser ser, se o São Paulo quiser ser, se o jogo for domingo em Paris à noite, não vai poder jogar, disputar o título mundial, né? Porque o Paulo André achou que tem o direito de receber dinheiro, né? E porque trabalhou de domingo à noite. Mas peraí, que jogador que não trabalha domingo à tarde, que jogador que não trabalha de quarta à noite? E eu não quero nem falar das outras profissões, que cada profissão tem uma visão, né? Em relação à CLT. Que, por sinal, né? Eu acho que quando você está jogando domingo, quando você está jogando quarta, você está trabalhando, e os massagistas estão trabalhando, os roupeiros estão trabalhando, os médicos estão trabalhando. Olha só o que envolve o futebol do mesmo jeito que você, Agostinho, estava falando. E se ele ganhou a ação, deixou de ganhar, mas eu acho uma falta de respeito, é um oportunismo por parte dele em relação a todos os outros jogadores, que aí eu não sei como é que vai acontecer. Se ele, por exemplo, como dirigente, se os jogadores do Atlético Paranaense vão todos entrar com ação quando ele mandar embora. Aí eu tenho que saber se todos os clubes ou se todos os estados se todos os juízes de primeira instância vai ter a mesma visão do juiz que deu o ganho para ele. Porque eu não sei se isso vai ser uma coisa que vai ser igual para todo mundo quando meter o processo. Eu sou totalmente contrário ao tipo de pensamento da pessoa do Paulo André, que dá muito de bonzinho, viu, Datena? É gente que dá de bonzinho, sempre foi educadinho,
sempre foi intelectual e que a imprensa sempre falou, nossa, como ele é intelectual, né? E aí ele vem e faz uma coisa dessa. Eu não gosto de gente assim, falar a verdade. Eu não suporto pessoas assim. Ô Neto, você acha que isso tem por tendência a se propagar ou não? Principalmente numa época em que nós estamos vivendo uma pandemia e os clubes, a maioria já era, né? A maioria já é quebrada porque não tem economia equilibrada. Agora, sem receber dinheiro de ingresso e tal, a maioria já era. Os jogadores, coitados, os caras estão em casa numa situação lamentável como todo trabalhador brasileiro. Eu não estou metendo pau em jogador de futebol, não, porque a minha carreira inteira eu passei na beira dos gramados entrevistando jogadores de futebol. Então eu sei a dificuldade que muitos passam, que o cara acha que todo jogador ganha R$1 bilhão por mês. A maioria do jogador brasileiro, 96% vive numa pindaíba de dar dó. A mesma coisa a imprensa. Eu passei 43 anos da minha vida recebendo um salário muito pequeno. Relativo hoje seriam uns 5, 6 mil reais. Não seria mais do que isso que eu ganhava durante 43 anos. Depois, quando eu comecei a fazer algum sucesso no meu trabalho, se é que eu fiz, eu comecei a ganhar muito mais dinheiro que os outros. Mas a maioria também da minha profissão ganha muito mal, ganha uma porcaria de salário. Então a maioria dos jogadores, principalmente do Brasil, que é um país pobre, não ganha quase nada. Então eu reconheço a dificuldade que tem o jogador de futebol. Mas como qualquer trabalhador brasileiro, como eu já disse aqui, o trabalhador brasileiro é o segundo mais ferrado do mundo, porque é a segunda pior divisão de renda do mundo, com pouca gente rica e muita gente pobre. O Brasil é uma grande periferia, esse é o detalhe. Assim é no futebol, no jornalismo, qualquer profissão que você tem aí. E cá entre nós, hein, há profissões muito mais pesadas do que as nossas, né? Muito mais difíceis do que as nossas. Se bem que profissão é profissão. O cara que joga bola todo dia também, não pense você que é uma coisa que é mil maravilhas, porque também não é. O cara quebra a perna, o cara tem que estar lá todo dia, o cara tem que deixar a família, tem que abrir mão da família. Quantas vezes o Neto ou os jogadores abrem mão da família? Eu não estou tirando aqui o direito do sujeito dizer que é uma profissão digna e honrada. É digna e honrada e faz a alegria de muita gente. Você vê que sem o futebol o mundo fica mais triste. Sem shows o mundo fica mais triste. Não estou dizendo que os jogadores não são trabalhadores, não. São trabalhadores e trabalhadores normais e alguns trabalham até muito mais que os outros e ganham muito menos. O que eu estou dizendo é que eu acho que é uma ação oportunista num momento difícil para os clubes brasileiros e que já estão quebrados. Essa é a minha visão. Se legalmente está certo, é aquilo que o Neto disse. Decisão de justiça você cumpre, mas nem sempre tudo que é legal é moral. Tá? Esse é o detalhe. Não é isso, Neto, que você quis dizer? Exatamente isso. E tem uma outra coisa. Todas as decisões que a justiça mandou eu tomar, eu tomei. Eu fiz aquilo que tinha que se fazer, pela justiça. Mas em todas eu concordei depois da assinatura. E nunca falei nada disso, e nem falo. Agora, em relação à pergunta que você me falou, e você tem 96% dos jogadores do futebol brasileiro passam necessidade. É que a gente vê Neymar, a gente vê o que acontece com o Flamengo, a gente vê o que acontece com os outros clubes, então a gente acha que todo jogador ganha muito dinheiro. E a gente da televisão, a gente só fala desses times. Então ninguém quer saber do 15 Piracicaba, do Guarani, né? Ninguém quer saber do União São João, que acabou, do Rio Branco, que acabou, do União São João, que acabou. Ninguém quer saber disso, né? A gente só quer saber dos clubes que dão audiência. Pô, beleza, legal. Mas em relação... vamos lá. E aí eu acho que isso aí vai ser derrubado, uma hora ou outra vai ser derrubado, que não vai dar sequência. Por quê? Vamos lá, você vai jogar... Como é que a televisão vai colocar os jogos? Como é que os funcionários, como é que os clubes vão estabelecer? Antes de Cristo jogava de quarta e domingo. Tudo que tem que ter um bom senso, né? A gente tem que ter o bom senso também das coisas, daquilo que você estava falando. Qual é o bom senso hoje? E o que o Agostinho é um monstro sagrado. Qual é o bom senso hoje? Na minha opinião. Né? Peraí, a gente vai deixar todo mundo morrer de inanição?
mas também a gente vai morrer do coronavírus. Não, qual é o bom senso? O que a gente tem que fazer para que as pessoas não tenham nenhum tipo de problema? O problema vai ter, mas que possa se solucionar, porque se eu tiver um filho meu que estiver passando fome, eu não fico dentro de casa. Estou falando por mim, não estou falando pelos outros que estão escutando a rádio, não estou falando por ninguém, eu não fico. Eu vou buscar alimento para o meu filho. Meu filho não vai morrer de fome, certo? Agora, o que eu penso disso tudo que está acontecendo, é que as pessoas são oportunistas em relação a isso, e também é um jogador só, né? É um jogador só que entrou com ação, não tem nenhuma outra ação. A não ser o Maicon, me parece. O Maicon que entrou contra o São Paulo. Isso São mesmo. Paulo. Eu queria saber se o Grêmio vai renovar o contrato dele e se já está sabendo já que o Maicon vai entrar com ação contra ele quando ele sair do Grêmio. Então são 2 jogadores da Série A, B, C e D. Aí eu não sei também, da Tênis Agostinho e aos ouvintes da Rádio Banana, se todos os jogadores que saíram dos clubes, vai virar uma bola de neve. E ninguém vai saber. Aí eu quero saber qual que vai ser a visão em relação à CLT, né, do contrato e tudo. O André já disse que não vai jogar de domingo. Por quê? Porque ele já está botando uma faca em cima daquilo que o Corinthians está perdendo em relação ao Paulo André. Eu não sei juridicamente se pode se reaver, se pode perder de novo, se já foi a primeira instância, a segunda instância, ou se já foi definitivo isso, entendeu? Parece que é a primeira instância, viu, Neto? Não. Desculpa, parece que é a primeira instância ainda. É em primeira instância, mas eu me lembro que quando houve meu julgamento do caso da Record, em primeira instância, que eu, aliás, ganhei em primeira instância, e depois o processo se alongava durante anos, né? Eu assinei uma confissão de dívida quando eu fui para a Record, e confissão de dívida você confessa que você está devendo, independente da ação ser legal ou ilegal. Hoje a ação que eu movia contra a Record, a maioria das pessoas que move contra as empresas está ganhando, e eu perdi na época 10 milhões de dólares e paguei. Perdi quase tudo que tinha e fiquei quieto. Mas eu me lembro que em primeira instância, a decisão de primeira instância, e tem história para contar sobre isso, até me ligaram para dizer que tem história para contar, mas eu não quero saber. Já foi, já passou, tudo bem. Quem estava na mesma vara para ser julgado um caso como o meu, era o caso acho que era Lee Edson, que ganhou do Corinthians também em primeira instância uma ação trabalhista, quando ele foi para, acho que é o Sporting de Lisboa. Ele ganhou também a ação em primeira instância e, ao que me consta, ganhou nas sessões subsequentes. Eu acho que, se você fizer isso, você praticamente inviabiliza o futebol. Se, de repente, a Justiça do Trabalho reconhecer esse tipo de ação, vai inviabilizar o futebol. Não vai longe, não. Você pergunta para os jogadores da Europa que se tiver que voltar a jogar agora, sem risco para os jogadores, com teste ou coisa parecida, se eles jogam terça, quarta e domingo. Pergunta para eles se eles jogam. Pergunta para eles se eles não voltam a jogar terça, quarta e domingo. Você entendeu? Na hora eles voltam a jogar. Então, é um negócio muito fora de propósito. A gente vai terminar com o Neto, que ele tem que fazer o programa dele. O Agostinho, você quando fala de futebol, você fica empolgado, você acha que você entende de futebol? Não, só coloque a sua posição final, porque parece rapidinho. que tem outra entrevista aí, não tem? O Garrafa marcou 1000 entrevistas. 12 já, não, viu? eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo que não cabe o Maracanã dentro do Pacaembu, cara. Não cabe. Esse programa aqui tinha 1h30, passou para 3 horas e mesmo assim, às vezes, a gente deixa de fazer coisas porque não dá. Então, o Agostinho não se empolga, não. Você não sabe nada de bola. Eu só torço. Então, quer não, mas eu queria falar como torcedor. Não, eu queria o seguinte... Como torcedor, você é pior ainda. O seu time nunca ganhou nada. Ó, eu acho que a partir de agora, se essa moda pegar mesmo do Maicon, do Paulo André e tal... Não vai pegar. Não vai pegar. Mas o jogador que for contratado, em vez de beijar o distintivo falsamente, ele tem que responder o seguinte: você vai jogar na quarta-feira e no domingo ou não? Pro torcedor, fala aí. A gente pode contar com você ou não vai poder contar? É isso, porque senão vira uma palhaçada. O cara ganha uma baita grana. Esses que estão entrando na justiça estão consagrados já. Porque jogaram quarta e porque jogaram domingo. Né? Quando começaram, queriam jogar. Agora vem com essa palhaçada. Como é que eu vendo o patrocinador para televisão? Como é que eu vendo as cotas? Onde eu coloco tudo isso, os ingressos, todas as pessoas que trabalham. Quando que tem que ser? Porque os caras transmitem só no momento que interessa eles transmitirem também. E tem um detalhe, hein? Tem um detalhe, já vai atrapalhar ainda mais,
porque tem muita emissora de televisão que tá achando que transmitir jogo de futebol não vale a pena. E os caras ficam dando moral ainda para quem pensa dessa forma. Eu acho um absurdo. Eu me sinto completamente perdido quando eu estou aqui em casa e não tenho um jogo para assistir na ESPN, um jogo para assistir na Sport TV, um jogo para assistir na Band. Band principalmente, que a Band é a emissora do meu coração, porque quando eu comecei a trabalhar com o Silvio Luiz, e com o Luciano do Vale, com o Gerson, com o Pelé, com o Rivelino, com o Juarez Soares, com o Eli Coimbra, com esses caras, eu primeiro comecei a chorar, que eu não acreditava que eu estava trabalhando. Então a Band é a emissora do meu coração. Eu passei a vida inteira assistindo jogos pela TV ou ouvindo no rádio, entendeu? Quem é que vai transmitir um jogo, sei lá, terça-feira às 4 horas da tarde, uma programação normal e uma vez só por semana? Quem é que vai fazer isso? Eu sei lá. Então isso tem que ser bem pensado, porque daqui a pouco as emissoras não se interessam mais por transmitir e pronto, acabou. E eu não sei onde é que vai parar esse negócio. Mesmo porque o jogador, o Paulo André deve ter adorado quando a imprensa dizia que ele era o maior jogador do mundo, o maior zagueiro do mundo, quando ele tinha um intelecto superior ao dos outros e não sei o quê. Quando ele aparecia quarta e domingo na TV, ele devia adorar isso. Ele devia amar isso. Agora resolve colocar o clube no pau. Então, se há dificuldade de um lado, vai criar para o outro lado. Você pode ter certeza absoluta. Eu não sei, me parece que inviável isso aí. Todo mundo tem o direito de exigir aquilo que acha que tem direito legalmente. Exija o que você acha que tem direito legalmente, mas pense principalmente da sua profissão. Eu acho que o Neto ou engasgou ou caiu. Caiu dentro? Não, tô aqui. O que você fez com o telefone, Neto? Não sei, às vezes quando eu encosto muito a orelha aqui nesse telefone, e aí eu não sei, acho que pare de ouvir essas coisas. Essas coisas eu não entendo muito da internet. Eu acho que sabe o que eu acho? Eu acho que os nossos telefones estão grampeados. Graças a Deus, para saber tudo que a gente fala. Pode deixar grampeado, tudo que eu... Mesmo porque todas as bobagens que a gente fala no ar, e todos os erros que a gente comete, a gente fala no ar também. Então, pode grampear. É nóis. Tranquilo. Bolão, ótimo programa à tarde pra você, hein? Beijo pra você, pro Gustinho, pro Garrafa. Opa, outro. O Garrafa também tá uma perna da pena. Tá mascarado demais. Mascarado demais. Já pronto. Se o Neto falou, acabou. Tá perdido. Tá uma perna. É um dos mais mascarados do rádio brasileiro. Meu amigo Neto, o maior comentarista da televisão brasileira, um dos maiores ídolos que o Corinthians já teve em todos os tempos, e olha que já teve demais. O Neto está no nível dos grandes ídolos corintianos, Rivelino, Sócrates, Basílio, e tanta gente, que o Neto foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar e para mim, um dos seres humanos mais completos que eu conheci na minha vida. Eu te amo, Neto. Bom dia. Bom dia, eu também te amo.